Mas voltando ao assunto, né, da questão Da atuação? da interferência de Deus nas coisas do mundo, né? Ele realmente não é que ele não possa, porque se ele pudesse, a guerra entre o bem e o mal não existiria. Então ele se limitou. O que quebra esses limites é a oração. Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui, já é pro lado negativo. Para eu permitir que Deus tenha acesso à minha vida, eu oro e falo, Deus, eu te permito entrar na minha vida, atua, me ajuda, tá, ok, ele vai, acontece, faz isso. E pro outro lado, porque às vezes, por exemplo, hoje eu ouvi uma história de um casal de amigos meu, chego muito próximo, e a conversa é longa, mas o marido da menina ele ouvia vozes que mandavam ele fazer mal à esposa. E quando a esposa começou a falar de Jesus, percebeu aquilo tudo, começou a falar mal de Jesus, ele ouvia uma voz que mandava fazer mal para ela, mandava mudar de assunto e interrompia ela falando. E aí ele falava assim, eu quero te ouvir, eu quero orar, mas eu não consigo. E ela falava, luta. Ele ouvia uma voz que ela não ouvia, não. Mas atrapalhava ele. Sim. A guerra entre o bem e o mal é assim, um conflito. E outra coisa, ele falava coisas, agora é interessante, porque acho que ultrapassou a linha, sem a permissão, eu acho. Você vai me explicar. Quando eles estavam conversando, ele falava coisas com ela para ofender ela e atrapalhar o casamento dele, porque depois, na conclusão, a gente descobriu que a briga deles no casamento estava 4 meses já, o casamento um fio, e aí ele botava a culpa nela, ela botava a culpa nele, só que hoje eles foram descobrir que a briga não era entre eles, a briga era do inimigo tentando acabar com o casamento deles. Eles só foram descobrir isso hoje. E o que acontece? Na discussão, ele falava coisas para ofender ela. Depois que acabou a discussão, ele não lembrava que ele falou aquilo. E ele falava assim, eu não lembro o que eu falei, e são coisas que eu jamais falaria. Como explicar isso? Pois é, então, alguma coisa na vida dele abriu espaço para Satanás passar do limite. Pronto. E tomar controle dele. Ele tem explicação para isso. Então ele falou que quando a pessoa família dele tem um histórico quando a pessoa descobre isso, ela consegue cortar. Então eu podia contar aqui muitas histórias. Meu pai, que é um pastor aposentado, ele conta histórias incríveis. Ele tinha uma pessoa ex-espírita que estava na igreja dele e ela ia para a igreja no culto, quando voltava para casa, os armários da cozinha estavam todos abertos, todos os pratos, panelas, tudo que tinha, estava tudo jogado, espalhado pela cozinha. Então os espíritos estavam fazendo isso, né? A gente sabe quem é. E aí toda semana acontecia isso. Aí ela falou com meu pai, essa pessoa, e meu pai foi lá, visitou, conversou e falou, vem cá, você tem alguma ligação com o espiritismo? Ele falou, eu fui espírita. Você tem na sua casa alguma coisa do espiritismo? Ele falou, não tenho, eu me livrei de tudo. Ele falou, procura. Tinha livros. E na história da sala tem esse assunto também. Exatamente. Sim. Então ele encontrou embaixo de um baú no fundo lá 2, 3 livros que ele guardou daquele tempo. Estava lá. Nem lembrava que estava lá. Jogou fora, queimou, destruiu. Nunca mais aconteceu aquilo de novo. Na minha vida, na minha experiência, já aconteceu isso várias vezes com pessoas virem para mim e me contarem, olha, estou com um problema assim. Tem uma amiga em Bruxelas. Ela não mora mais em Bruxelas, ela morava em Bruxelas. Ela tinha um bebê recém-nascido. A mãe dela estava visitando para ajudar a cuidar do bebê. E à noite ela sonhava que ela estava matando o filho, esganando o filho. A mãe? A mãe do bebê. A mãe dela, a avó do bebê, sentiu uma mão sufocando ela. Ela falou, vem aqui na minha casa, conversa comigo, me explica como que eu me livro disso. Eu falei, calma, fica tranquilo, a gente vai resolver. A gente orou e eu expliquei para ela, você precisa se livrar de tudo aqui que você acredita que seja do mal. E ela começou a trazer um monte de coisa para mim. Na hora? Objetos com símbolos esotéricos, espíritas e outras religiões que não era que ela achava que realmente que podia trazer. A gente orou, eu levei tudo embora. A partir daquele momento não aconteceu mais nada, acabou ali. Eu levei para casa e minha esposa falou assim, eu não quero isso aqui.
Eu falei, pra gente não vai ter efeito nenhum, porque eu já peguei essas coisas, já levei para casa, na minha casa não acontece nada. Por quê? Veja bem, quando a gente crê em certas coisas, o poder não está no objeto. O poder não está no símbolo. O poder está na crença e na fé. E eu te conto uma outra história, que essa é muito interessante. E por que o objeto lá tinha esse poder? Porque tem uma influência na pessoa. Alguém deu de presente, a pessoa aceitou, sabendo que aquilo era ruim. Ou fazia parte da crença dela, da fé dela. Sim. Tem gente que usa amuletos, né? Coloca uma coisa ali que fala, isso vai trazer bênção, vai trazer luz para minha casa. Coloca um Buda lá com as moedinhas. No carro. Então, ela tá. Porque o que acontece é o seguinte: a adoração é o centro da Bíblia. E a fé é o centro da Bíblia. Se a pessoa tem um objeto que ela põe a fé ali, ela não tem fé em Deus. Ela tirou a fé de Deus e colocou naquele objeto. Sim. E aí ela perdeu a proteção de Deus e o poder de Deus na vida dela. Então, onde a gente põe a nossa fé é muito importante. Então, tem uma história que é fantástica. Aconteceu no tempo que eu estudei no NASP, né? Eu estudei lá no interior de São Paulo, no Brasil. E tinha um colega, que ele me contou, Celso, ele me contou o seguinte, que ele chegou no quarto, 2 amigos que moravam juntos, o quarto eram 4. 2 chegaram para ele e falaram, Celso, a gente está com um problema muito sério, a gente está morrendo de medo, precisa da sua ajuda. Ele foi lá no quarto conversar com eles e falou o seguinte, a gente foi dormir, quando apagou a luz, a gente sentiu uma mão, os 2, sufocando a gente. A gente ligou a luz e sabia, o inimigo está querendo matar a gente. A universidade tem muita história maluca. E aí o que aconteceu? Ele falou, peraí, mas o que está acontecendo? Aí eles falaram, não, a gente sabe o que é. Tinha um rapaz que fazia uma faculdade, não era teologia, ele fazia na época, era pedagogia. E ele não era cristão. E ele tinha um gnomo, um bonequinho de um gnomo, pequenininho, que ficava na estante dele, assim, de estudo. E aí eles falaram, a gente sabe que isso está acontecendo por causa daquele bonequinho, daquele gnomo. Por isso que está acontecendo isso. Aí o Celso falou assim, peraí, vocês estão achando... Como que chegaram a essa conclusão? Era o que eles acreditavam. Porque eu acho que eles deviam estar discutindo e falando assim, olha, esse rapaz que está aqui com a gente não é cristão, e ele tem esse gnomo, isso é do mal e tal, e eles ficaram com medo do gnomo. O Celso entendeu isso. Aí ele foi e conversou com o rapaz. Falou, espera um pouquinho. Foi lá, não sei onde ele estava, lá o outro rapaz... Falou assim, vem cá, ele levou lá, mostrou para ele, esse gnomo aqui é seu? Isso é importante para você? Ele falou, não, isso eu ganhei, eu coloco lá na minha estante. Você dá para mim? Que preciso resolver um problema. Ele falou, dou, pode pegar. Aí ele falou, beleza. Aí ele chegou lá e falou assim, ó, eu já conversei com o rapaz, está aqui, ó, a gente vai se livrar disso aqui, a gente vai queimar, vamos sumir com isso aqui. Só que antes da gente sumir com isso aqui, ele pegou assim o gnomo, o bonequinho, e falou, você vai dar um beijo e você vai dar um beijo. Aí eles ficaram assim e falou, não, vocês têm que dar um beijo nele, para mostrar que vocês não têm medo. É um bonequinho, olha aqui, ó, isso aqui não é nada. E eles beijaram, ele fez eles beijarem pra zoar, pra mostrar assim, ó, não tem medo. Oraram, queimaram o negócio, acabou. O bonequinho não tinha poder nenhum, ele não tem poder nenhum. O que deu poder, ao limite, foi a fé deles, que foi abalada por causa daquilo. Porque eles tiveram medo. Eu tenho um Deus que pode tudo. Eu vou ter medo de um gnomo? De um bonequinho? Então eles deram poder para o inimigo. Essa foi a explicação da mão da garganta? Foi isso que aconteceu. Acabou. O inimigo não tem mais poder. Porque eles deram poder. Eles deram. No momento que eles tiveram medo. Olha só, um texto que eu gosto muito está em Romanos 16, 20. O último capítulo do livro de Romanos. Lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus diz assim, quando ele amaldiçoa a serpente, que é Satanás. Eu porei inimizade entre o seu descendente e o descendente da mulher. A serpente vai picar o calcanhar, é uma ferida, mas não é mortal. Mas o descendente que vai vir da mulher, que é o Messias, vai esmagar a cabeça da serpente. Quando você chega em Romanos 16, 20, Paulo está escrevendo os Romanos e ele fala assim, em breve o rei da paz esmagará embaixo dos vossos pés a Satanás. Então se cumpriu com Jesus, mas continua se cumprindo hoje com cada um de nós. Que Paulo diz o seguinte, Satanás, a cabeça da serpente é esmagada embaixo do seu pé, Gabriel, do meu. Quando eu tenho fé e eu creio que eu tenho um Deus poderoso comigo, que atua na minha vida, então o que acontece? Satanás, que é todo poderoso, que é a maior criatura feita por Deus, tem poder, ele não é nada diante de um cristão que tem Jesus e o Espírito Santo na sua vida. Nada.
Ele vira um vermezinho desse tamanho e você esmaga ele embaixo do seu pé. Eu não tenho que ter medo nenhum. De nada, nem de ninguém. Porque eu tenho Deus, Criador do Universo, comigo. 1 João 4,18 diz assim, que aquele que tem amor lança fora todo medo. 1 João 4,8 diz Deus é amor. E depois 18, é fácil gravar, 18 diz assim, que o amor lança fora todo medo. Quem tem o amor, quem que é o amor? Deus. Quem tem Deus não tem medo de nada, nem de ninguém. Não tem. O medo dá espaço para Satanás. E ele aterroriza as pessoas. Ele quer pôr medo. Mas a pessoa que tem Deus não tem medo de nada. Não tem medo de perder o emprego por causa dos mandamentos. Não tem medo de falhar na faculdade por causa dos mandamentos de Deus. Não tem medo de um relacionamento naufragar e acabar um relacionamento. Não tem medo do futuro. Não tem medo do passado. Não tem medo do presente. E esses dias eu estava estudando, aprendendo isso. Né? Quem tem problema com o passado fica em depressão. Quem tem medo do futuro fica com ansiedade. E quem tem problema no presente fica com estresse. Nossa. Então quem tem Deus não tem problema no passado, no presente e no futuro. Porque não tem medo de nada. Ele vem e preenche tudo, porque ele pode tudo. E é assim que a gente vai lidar com esses problemas todos. E aí a oração da fé é que move o braço poderoso de Deus.